Aprumando aqui para ter acesso, gente, aos comentários de vocês também, né? Não quero ficar sem acesso ao que vocês estão dizendo. Até porque tem informações úteis que eu poderia extrair de vocês, o público. Por exemplo, tá tudo certinho aí? Estão me ouvindo? A trilha tá num volume adequado? Tá tudo certinho no panorama técnico? Se puder comunicar, eu agradeço. Enquanto isso, já vou chamando aqui o nosso convidado do dia, porque vai ser uma surpresa. Eita, a gatinha apareceu aqui, ó. Tá bem à vontade ela hoje. Aí, tá. Bom, vamos torcer pelo melhor. Vamos chamar aqui nosso convidado. Cadê ele? Leonel Camazão. Aê! Ele é do PSOL, ele é de Florianópolis, ele é jornalista, ele é vegano, ele é antifascista, ele é dos nossos, certo? Obrigado, Camazão, por estar aqui comigo, viu? Boa tarde, Álvaro. Boa tarde aí a toda a audiência do Meteoro. Obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade. Eu quero conversar com você sobre alguns assuntos diferentes aqui. Alguns têm a ver com comunicação, com política, com a nossa performance aqui no Meteoro também. Mas queria começar abordando Florianópolis, essa capital que para mim é diferente assim de todas as outras, Camazão. Podemos falar um pouquinho dessa tua cidade? Me ajuda com isso? Com certeza, vamos lá. Eu tenho andado muito por aí, tá? Eu pego o carro aqui de Curitiba, dirijo até Florianópolis e vou fazer uma trilha que eu adoro. Adoro, é das mais bonitas que eu conheço. Na Lagoinha, sabe? Sim, maravilhosa. Do Matadeiro Pântano do Sul, certo? Sim. Adoro aquilo. Daí tenho andado por Florianópolis e tenho descoberto coisas assim que eu não tinha reparado antes. Por exemplo, nunca vi uma capital para ser tão espalhada em seu território, Leonel. Porque Florianópolis tem um pedacinho aqui, tem um pedacinho lá, um pedacinho cá, e tudo isso é integrado por estradas, né? Normalmente de pista simples, né? Então a cidade está espalhada numa imensidão territorial. Balançaram o nosso Leonel aqui, ó, foi a gata, desculpa. Gatinha se comporta, né? E aí eu olho para aquilo e penso, caramba, isso por si só já deve trazer uma certa dificuldade de gestão, né? E aí tem uma outra coisa que eu queria comentar contigo que me espantou. As ruas, o resto do Brasil não deve saber, são chamadas de servidões, né? Me disseram que é porque nessas ruas moravam os servos, morava o populacho. Então as ruas chamam servidões. E algumas delas, Camazão, são tão estreitas que você tem que fazer manobra para virar a esquina, né? Então, tem algumas questões de planejamento urbano que são muito próprias, assim, de Florianópolis, né? E aí eu queria saber como é que você, que é um cara que é do PSOL, que tem uma visão uma visão humana do urbanismo, que soluções você veria para essa cidade que tem essas características que eu te contei aqui que podem torná-la mais difícil de planejar e administrar, né? Álvaro, em primeiro lugar, assim, Florianópolis é um desafio muito grande por questões que são geográficas, né? 95% do território está numa ilha, né? E mais um pedacinho aqui no continente. Mas também por tudo isso que você apresenta, né? Esse desenvolvimento da cidade a partir de uma lógica de distritos. Uhum. E é mais comum a gente falar em distritos do que em bairros, né? Porque originalmente a cidade se desenvolveu, como você bem trouxe, em povoados isolados, né? Um ao extremo norte, um ao extremo sul, na Lagoa, um no distrito sede, que se fala, que é aqui na região central. E esses distritos foram conectados por rodovias estaduais, né? Uhum. Então, na maioria dos bairros da cidade, o único acesso, o único ponto de ligação entre o centro e o bairro é uma rodovia estadual. Não tem caminho B, não tem atalho, não tem como dar a volta, porque é uma ilha. Uhum. Então, assim, a mobilidade de Florianópolis e o planejamento urbano são desafios gigantescos. E claro que a força da elite local, que sempre quis fazer disso aqui o que hoje é Balneário Camboriú, por exemplo, né, uma cidade mundial para o turismo, né, uma cidade que não tem pobre, uma cidade que é uma cidade mercado, como dizia um professor amigo nosso, Elson Pereira. Então, esse conflito direto entre as pessoas que aqui vivem e aqueles que querem fazer de Florianópolis uma cidade mercado, uma cidade produto, né?
é o conflito dos nossos dias, há décadas, na real, aqui na cidade, e tem impactos muito grandes no nosso desenvolvimento aqui, como essa Uhum. cidade que todo mundo que é de fora pensa em vir morar, né? Porque é linda, porque tem paisagens maravilhosas, né? Isso aqui é o paraíso, né, Álvaro? Vamos combinar, você que conhece. A Mas ao natureza mesmo, é deslumbrante, né? sim, e ao Santa... mesmo tempo uma cidade que está sendo assim, tem um movimento predatório, né? Devorando Florianópolis, muito em torno da indústria da construção civil, e de certa forma da indústria do próprio turismo, né? Que é o que faz a construção civil em qualquer lugar desse país, né? Vamos destruir, desmatar, derrubar para fazer grandes empreendimentos imobiliários. Mesmo que isso destrua um rio, uma nascente, mesmo que isso destrua uma área de vegetação, de Mata Atlântica, mesmo que isso piore o trânsito, mesmo que isso traz um benefício econômico para a cidade, mas ao mesmo tempo traz muitos prejuízos para quem já mora aqui, né? Então, esse é o conflito principal, eu diria, de Florianópolis hoje, é essa tensão entre o povo em geral e uma determinada parcela da elite local que quer fazer de Florianópolis um grande produto, um grande mercado, um grande catálogo imobiliário, não só para os ricos de Florianópolis ou de Santa Catarina, mas de todo o mundo, né? Então, veja que a elite local aqui gostaria que isso aqui fosse Balneário Camboriú. Acho que por aí a gente já tira um Uhum. pouco o projeto que eles não conseguiram aplicar ainda aqui em Florianópolis, porque tem muita gente disposta a fazer essa disputa por um outro rumo de cidade, né? Pois é, a gente falou muito aqui, Camazão, de balneário. Impossível não citar, né, num momento desse. A gente falando sobre Possível. Florianópolis e tal. Não tem jeito, é um paradigma, é um exemplo, o nome vai aparecer. Em balneário, assim, aquilo não seria possível sem um monte de crime ambiental, né? E vários foram denunciados, tem investigações e tal. Em Florianópolis, a coisa é menos permissiva porque o resultado ainda não é o mesmo, né? Tem legislação ambiental sendo respeitada em Florianópolis ainda? Qual é o nível de seriedade ao se lidar com a coisa aí? Você que fiscaliza. Sim. Tem muita legislação ambiental, evidente, nacional, estadual, mas ela vem sendo destruída em todos os níveis, né? Mais recentemente aqui a gente viveu uma antecipação da revisão do plano diretor, né? O plano diretor tem validade de 10 anos, né? E foi antecipada essa revisão, não tinha dado os 10 anos, porque o atual governo queria alterar ele vendeu a proposta como assim: vamos preparar Florianópolis para 2050, vamos preparar a cidade para o seu crescimento habitacional, populacional, etc. Mas, na verdade, a única coisa que mudou no plano diretor foi um conjunto de ruas em vários bairros e também no centro, em que se permitiu ampliar o número de andares que você pode Uhum. construir. Essa foi a grande revisão do plano diretor. Então, foi uma revisão sob encomenda, numa cidade que já teve várias operações policiais, vários empresários presos, né? Justamente por crimes ambientais. Recentemente faleceu o empresário local aqui da construção civil, que foi o idealizador do bairro Jurerê Internacional, né? Que na imprensa local, inclusive, foi homenageado, tido como grande nome da economia local, da cidade, uma personalidade de Florianópolis, mas uma pessoa que também foi condenado numa operação chamada Operação Moeda Verde, que já faz uns 10 anos ou mais, justamente por crimes ambientais, construindo onde não era permitido, tendo questões de suborno, enfim. E ele faleceu, ele foi condenado, não cumpriu pena porque já tinha uma idade avançada, a pena prescreveu, enfim, uma série de situações, mas foi tratado na imprensa como o grande herói do comércio local, mesmo sendo uma pessoa condenada, né? Condenada com transitado em julgado, né? Então, existem essas disputas de narrativa também na cidade, né? De que cidade a gente quer, e uma imprensa cada vez mais. Eu não sei se amordaçada é a palavra, viu, Álvaro? Mas uma Uhum. imprensa cada vez mais pacata, no sentido de que uma parte dessa imprensa já
se vendeu completamente, outra parte está sem material humano mesmo para fazer jornalismo, né? Então, a gente vem vivendo aqui em Santa Catarina um processo que a gente chama de o deserto de notícias, né? Tu já deve ter ouvido falar. Camazão, então, a imprensa catarinense está morrendo e outras figuras, ativistas políticos, jornalistas independentes, tanto do nosso lado como do lado de lá, estão assumindo, né, esse papel de levar informação para as pessoas. Né? A gente faz a nossa parte um pouquinho aqui também. Muito bom o Camazão se referir a esse fenômeno do deserto de notícias, né? É o desaparecimento dessas redações locais que cobriam as cidades, seus entornos, suas prefeituras, suas câmaras de vereadores, suas assembleias legislativas. Então isso está sumindo no Brasil, né? E aí a gente fica carente de informação. Por isso que o trabalho de fiscalização, né, do Camazão é tão importante. E aí, a gente vai falar de política partidária com mais calma, depois de um breve intervalo aqui. Porque o pessoal acha que Santa Catarina só tem extrema-direita, né? Vamos mostrar para o Brasil que não. Intervalinho.